Fala, minha galera! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo. Estamos aí em mais uma semana de isolamento social, mais uma semana de aula no Zoom. Vim aqui com a minha máscara, deixa eu até esconder aqui desse lado, a etiqueta, né? Dá um zoom nessa máscara aqui, ó, personalizada do curso Supermosa. Cadê? Tá aqui, ó. Supermosa, olha aqui, aí, máscara boa, nem aperta, presente para os professores, pra gente retornar, mas eu não vou ficar nessa aula de máscara, não é verdade, gente? Então vamos lá? Vamos? Deixa eu pegar minhas canetinhas aqui, hoje a aula tá muito interessante, conteúdo de prova como sempre, né? Mas hoje eu não estou aqui para resolver provas, estou aqui para a gente conversar sobre um conteúdo que é muito importante pra gente. Como todo conteúdo, né, galera? Senão eu não estaria aqui nessa pandemia tendo que sair da minha casa para gravar a aula para você. Então dá aquela moral, assiste aí, né? Bota aí o teu like, siga a gente no canal do curso, vamos bater aí 5 mil esse mês, falou? Vamos falar aqui sobre os termos integrantes. Vamos conversar nessa aula sobre objeto direto preposicionado e objeto pleonástico, obviamente, o objeto direto. Falou? Vamos pro quadro. Nós temos na língua os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Beleza? Isso aí a gente já conversou sobre os termos essenciais nas aulas anteriores. Os termos integrantes começaremos hoje e posteriormente os termos acessórios. Vamos lá? Então, na sintaxe, a sintaxe é dividida nesses 3 blocos iniciais. Para começar com os termos essenciais, nós conversamos sobre o sujeito, ok? E o predicado. Então, dentro dos termos essenciais, eu tenho só sujeito e predicado, só não, porque ele tem uma penca de classificação para o sujeito. A gente tem toda aquela questão da predicação verbal e dos tipos de predicado. E aí a gente pula para os termos integrantes, falou? Se a gente pensar uma linha assim, né? Crescente de importância. A seta tem que estar para cá, foi mal. Mais importante, menos importante numa frase, a gente tem... Esse menos está horroroso, né? Faz um menos decente. A gente tem esses níveis de importância, ok? Os termos essenciais, o nome mesmo já te deixa claro que eles são mais importantes. Integrantes estarem no meio termo e os termos acessórios. Meio termo no termo é engraçado. Vamos aqui pro quadro. Pro quadro não, pro slides. Termos integrantes. A definição da professora Marcia Angélica, que eu gosto muito, são aqueles que se juntam a determinadas estruturas para torná-las completa. Então, olha para o quadro. A estrutura dos termos essenciais nem sempre estarão completas, essas estruturas, ok? A gente vai precisar de alguns termos, e são esses termos integrantes que vão se unir a essa estrutura para torná-la completa. O que nós temos de incompleto que a gente pode ter de incompleto dentro dos termos essenciais? O predicado. Se o verbo desse predicado for transitivo direto ou transitivo indireto, ele vai precisar de termo. Ou se o nome também que tiver no predicado necessitar de complemento. Show? Volta pro slide. Chamam-se termos integrantes da oração os que completam a significação transitiva dos verbos e nomes. Inteiram e complementam, né, o sentido da oração, sendo por isso indispensáveis à compreensão do enunciado, já dizia o meu amigo querido parceiro Segala, nosso querido professor Segala. Vamos voltar aqui para entender no quadro. Então ele está dizendo que essa significação aqui da frase que temos termos essenciais e integrantes, esse sentido será completo se eu tiver esses dois, ok? Olha só, tem uma palavra, completam a significação transitiva dos verbos e nomes, integram o sentido da oração, sendo por isso indispensáveis, ok? Termos integrantes são indispensáveis, ou seja, sem ele eu não tenho compreensão
daquilo que está dizendo. Isso é muito importante, tá, galera? Só da gente conhecer esses termos, isso aí já tem alguns assuntos polêmicos dentro da sintaxe que a gente já mata por aí. Por exemplo, é adjunto adnominal ou é complemento nominal? O complemento nominal vai estar nos termos integrantes. Logo, ó, esse indispensável. O adjunto adnominal vai estar aqui, ó, em termos acessórios. Os termos acessórios são indispensáveis? Eles são dispensáveis, pelo contrário, eu posso eliminar os termos acessórios e não ter um comprometimento no sentido. Falou? Termos integrantes, não, meu parceiro, eles são sim fundamentais para o sentido, a compreensão, eles são indispensáveis, tudo bem? Então isso aqui é o Segala me diz. Então, quais são os termos integrantes? Música para nossa passarela. Tchan, tchan, na passarela. Objeto direto. E lá vem ela. Tchan, tchan. Objeto indireto. Tchan, tchan. Complemento nominal. Tchan, tchan. Na agente da passiva. São esses 4 terminhos aí que nós temos como conhecidos como termos integrantes. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Atenção, gente. A gente entende isso aqui, ó. Complemento verbal, complemento nominal. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente fala de complemento verbal, a gente está falando sobre o quê? O objeto direto, o OD, vou botar aqui OD, e o OI. Por quê? Tem gente que acha, porque a gente sempre fala objeto direto, objeto indireto, o que é isso? Objeto direto, objeto indireto são complementos verbais, ok? Então, complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva. Esses são os 3 que se ramificam aqui, né? Em objeto direto e indireto, termos integrantes da nossa oração. Tudo bem? Tudo beleza? Sempre qual é a função deles? Expandir o significado e a compreensão de um enunciado que começou a ser feito nos termos essenciais, tá bom? São indispensáveis à compreensão do enunciado. Então, meus queridos, são importantes demais, a gente precisa conhecê-los, a gente precisa entender toda essa estrutura dos termos integrantes. Dá o teu print ali da tela, aquela menina ali lendo, aqueles termos integrantes que eu coloquei ali, ela lendo, uma coisa linda, maravilhosa. E vamos que vamos falar do nosso primeiro termo integrante, olho na tela! Quem a gente vai falar hoje? A gente vai começar sobre ele, né? O simpático. Taca ali gel aqui no quadro enquanto você vai lendo aí, lendo coisas lindas desse slide que eu fiz yellow, na verdade, e amarelinho, para dar uma luz na tua vida. Deixa eu apagar aqui. Objeto direto. Que maravilha, professor. Vamos aprender o que é objeto direto? Eu sei o que é objeto direto. Não sei o que é objeto direto, mas chegou a tua vez. Vamos lá. Objeto direto. Objeto direto, de novo, né, falando. O objeto direto é o complemento dos verbos de predicação incompleta, não regido normalmente de preposição. Vou ter aqui de vermelhito. Preposição não obrigatória. Então a gente tem lá no predicado, o núcleo do predicado é o quê? O verbito. A gente está lá no predicado. Um verbo que não tem sentido. Não tem, qual a palavra que usou aqui? Predicação completa. A gente vai precisar de quê? De complementos. Se eu estou falando de verbo, é complemento do nome? Complemento nominal? Claro que não. É complemento verbal. E a gente vai olhar, esse complemento está com preposição ou está sem preposição? Normalmente, o objeto direto vai aparecer sem preposição, porque o verbo não pediu preposição. Mas há casos, que nós vamos ver hoje nessa aula, que o objeto direto, ele aparece com preposição, e nós vamos ver por que isso acontece. Mas, via de regra, o objeto direto é o complemento verbal que aparece sem a utilização da preposição. Você já... Foca aqui. Foca no meu rosto, cheios de espinha. Caro aluno, já decorou as conjunções e as preposições? Reflexão do monge Gugu.
Pode voltar. Galera, se você ainda não decorou, aí eu sou sincero, quando eu falo que tem que decorar é porque tem que decorar. Se você ainda não decorou as preposições, chegou a tua vez. Ante, após, até, com, contra, desde, entre, para, perante. Volta a música na internet aí que você quiser, tá? No meu novo CD vai ter uma música sobre preposições. Por enquanto, a faixa do CD1 o CD1 já tá no Deezer já. Vamos lá? Então, normalmente não tem preposição, mas pode aparecer com preposição. Vamos entender isso? Olha só, tem conteúdos na língua portuguesa que eles são fáceis, mas ele se expande, tá bom? Tem conteúdo que não tem muita profundidade. Tem conteúdo que é difícil e não tem profundidade. Tem conteúdo que é difícil e tem profundidade. O que é profundidade? Dá para extrair muita coisa. Objeto direto é um conteúdo que é simples, mas ele se expande, tá bom? Então, se a banca quiser, ó, tipo, ela consegue. Então vamos prestar atenção aqui, porque ela não vai conseguir. Quanto ao seu significado, qual o significado? Para que ele está ali? Revela o alvo da ação o quê? Verbal, ou do elemento com o qual se desenvolve o processo dinâmico. Quem é responsável por esse processo dinâmico? O verbo. O verbo é o responsável por esse processo dinâmico de tempo, de alvo, de ação. E quem vai ser o alvo? O verbo está assim, ó. Quem vai receber o tiro é o objeto direto. Ou o objeto indireto também. Só que aqui a gente não tem preposição geralmente, tá bom? Cuidado aí. Examinei o relógio de pulso. Verbo, verbinho, qual é o verbo aqui? Examinei. Quem examinou? Pela desinência eu sei que foi eu, sujeito oculto. Eu examinei o relógio de pulso. Galera, olha só. Relógio de pulso é o meu objeto direto. É o objetão isso aqui tudo. Tendo como núcleo a palavra relógio. Olha só, como é que eu sei o núcleo do objeto direto? Olha aqui. O determinante mostrando que esse substantivo é a coisa mais importante. Dentro da sintaxe, núcleo do objeto direto e adjuntos. Falou? Vamos lá, então? Observação. A possibilidade da passagem para a voz ativa também caracteriza a maioria dos casos de objeto direto. Tá na prova? Estou em dúvida. Será que este camarada é um verbo transitivo indireto ou é um verbo transitivo direto com preposição? Tá na dúvida, não tá naquela dúvida, não tá naquela certeza, não tá? O que que tu faz? Passa para a voz passiva, vamos fazer essa transformação, ó. Eu examinei o relógio de pulso. Vai ter uma aula também, quando a gente estiver lá na... Apaguei, né? Em agente da passiva, eu vou fazer isso aí com mais detalhes para vocês. O relógio de pulso foi examinado por mim, ó. Troquei. O que era objeto direto virou sujeito. O que era sujeito virou o agente da passiva. Quando eu consigo fazer isso, ó. Eu examinei o relógio de pulso. O relógio de pulso foi examinado por mim. Tô querendo dizer a mesma coisa com vozes diferentes. Tá bom? Quando eu consigo fazer essa transformação, é sinal de Deus. Ah, Deus está te mandando um recado que é um verbo transitivo direto. Logo, aquilo que virou o sujeito, que antes era objeto que virou sujeito, é o teu objeto direto. É um bizu na hora da prova também. De boa? Ah, não entendi esse bizu? Espera quando a gente chegar na voz passiva, a gente conversa melhor. Tranquilidade total? Então, olha aí. Bizuzão. Bizuzão. Esse bizu aqui, para determinar o objeto direto, basta perguntar quem ou o quê. Vamos para essas duas palavras, essas duas expressões lindas, né? Quem? Deixa eu botar aqui. Tá no meio. Quem? O quê? Falou? Então você pode usar o quem e o quê, só que, atenção. Quem ou o quê? Antes do verbo e depois do verbo. Deixa eu botar aqui. Se eu perguntar quem ou o que antes do verbo, eu acho quem? O sujeito. Se eu perguntar quem ou o que depois do verbo, eu acho o complemento verbal. Falou? Se não tiver preposição objeto direto, se tiver preposição objeto direto, indireto. Então, ó, quem ou o que é o bizu para achar. Eu tenho aqui o verbo no meio, né? Antes do verbo, depois do verbo. Isso, atenção,
se eu tiver a oração na ordem direta. O que é uma ordem direta? Termos essenciais, sujeito, verbo, termos integrantes, termos acessórios. Preste atenção! Se tiver nessa ordem, você faz essa pergunta. Quem ou o que antes do verbo eu acho o sujeito? Quem ou o que depois do verbo eu acho o complemento nominal? Olho na tela, vamos voltar para aquele exemplo aqui. Eu examinei o relógio de pulso. Quem ou o que, vamos botar antes do verbo e fazer a pergunta. Quem examinou o relógio de pulso? Quem examinou, ó. Tô botando antes, a palavra quem antes, tá vendo aqui? Quem examinou? Eu, que o eu aqui é oculto. Ou se tivesse aqui, Marcos examinou o relógio de pulso, eu pergunto, quem examinou? Aí eu vou ter a resposta. Marcos. Aqui no caso, como o sujeito é oculto, você já sabe o que é um sujeito oculto, que a gente já falou, desinicial. Quem examinou? Eu. Agora, examinou o quê? Ó, tô botando depois do verbo, ó. No primeiro caso, quem examinou? Eu falei primeiro, fiz a pergunta quem e o quê? Preste atenção. E depois eu fiz o verbo. Quem examinou? Descobriu o sujeito, lá no início. Eu. Agora, vou fazer a resposta, a pergunta, depois do verbo. Examinou, utilizei o verbo primeiro. Examinou o que ou quem? Olho na tela. O relógio. Tá vendo? O verbo é fofoqueiro. Ele conta, né? À toa que Deus, nosso Senhor, amém? Falou o quê? No princípio, o verbo. Tudo tá no verbo. Então, quem ou o que antes do verbo? Descubra o sujeito. Quem ou o que depois do verbo? Descubra os complementos. Isso se estiver na ordem direta. Eu vou mostrar pra vocês lá na frente que tem gente enviada que bota o sujeito e o complemento depois do verbo. Pra quê? Pra te pegar na prova. Mas você não vai ser pego por quê? Eu tô te dando a luz. Tranquilo? Então, olha lá, o bisuzão. Quem é o que depois do verbo? Examinou o quê? Olha aí. Primeiro verbo, depois a perguntinha. Examinou o relógio de pulso. Olha a resposta. Essa resposta desse quem... Tá aqui, né? Desse quem e desse que vai te dar a resposta do que é na tua frase, na tua oração ali, o objeto direto. Olha que simples. Distribuiu sorrisos a todos os presentes. Quem foi esse cara aqui que distribuiu sorrisos a todos os presentes? Com certeza foi o Adriano, que nem tá aqui, coitado. Ele distribuiu, ok? Eu tenho aqui um sujeito oculto de novo. Ele distribuiu, eu tenho um verbo aí, ele distribuiu na terceira do singular, na verdade. Ele distribuiu, Marcos distribuiu, sei quem distribuiu, sorrisos a todos os presentes. Vamos esquecer um pouco do sujeito, essa pergunta antes do verbo, você sabe que é sujeito. Porque a aula de sujeito já deu, já foi. Vamos focar no complemento verbal. Eu vou fazer, então, pegar o verbo, não é? Qual é aqui, o bizu? O verbo mais a pergunta. Qual é a pergunta? Responde aí. Quem ou o quê? Essa é a pergunta que você vai fazer. Falou? Então, verbo mais pergunta. Vamos lá? Distribuiu o que ou quem? Opa, distribuiu o quê? Sorrisos. Sorrisos. Então, vamos lá. Distribuiu o quê? Sorrisos. Achei o meu objeto direto. Falou? Olha que simples. Deixa eu ver, não. Olha que simples. Simples. Isso aqui, gente, é o básico e o que você precisa para objeto direto. A partir de agora, tudo que a gente vai estar falando são coisas extras que aparecem na prova. Tudo bem? Então, para achar o objeto direto é isso. O objeto direto é o complemento do verbo com a predicação incompleta. E aí você precisou desse objeto direto. E esse objeto direto, esse complemento, não apareceu com preposição. E se aparecer com preposição, cenas dos próximos capítulos. Vamos lá, então, aqui, pronome oblíquo como objeto direto. A gente falou muito isso, pelo menos eu falei muito isso com vocês, nas aulas de pronomes pessoais, tá bom? Pausa para água dos supermodos aqui. Deixa eu filmar aqui. Tá aí, mexendo com a câmera. Mexe com a câmera. Então, olha só. Quando eu tava falando, quando a gente falou, né? Antes, lá... Meu Deus, escutou o barulho? Não foi a rota, não. Foi o da minha barriga. Mas eu não tô com fome, não, hein? Não sei por que isso aconteceu. Será que eu estou morrendo? Será que dá pra ouvir? Depois eu vou ver. Fez um barulho assim na barriga. Não, o microfone. Deu? Depois eu vou voltar nesse vídeo só pra ver essa parte. Dá pra ver a câmera sacudindo.
Só para ver a câmera sacudindo. Vamos lá, pronome oblíquo como objeto direto. Na aula de pronome a gente falou muito sobre isso, ok? Quando a gente passou nossas aulas lá falando sobre o pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo, a gente falou sobre isso. Várias provas que a gente também está aqui resolvendo, eu e os outros professores de língua portuguesa também falando direto sobre isso. Tá na hora de aprender, hein? Se você está assistindo as aulas e as lives, você já está craque nisso aqui. Vamos ver. Pronome oblíquo como objeto direto. A função específica de objeto direto, a função de objeto direto é específica dos pronomes oblíquos. Isso aí nós sabemos. Pronomes pessoais do caso reto, sujeito, papel de sujeito, de agente. Pronome pessoal do caso oblíquo, complementos do verbo, são pacientes na oração, já que se caracterizam por ser complementos verbais. Não podemos utilizar pronomes pessoais do caso reto. Ah, minha avó fala problema. Ah, mas eu falo problema. Na hora da prova você não vai marcar isso. Falou? Encontrei-o quando saí de casa. Deixa eu apagar aqui esse bizu aqui. Encontrei-o quando saiu de casa. O que aquele o tá fazendo ali? O bizu de sempre, você já está careca de saber. Se eu conseguir trocar o pronome oblíquo por o menino, é sinal que é um objeto direto. Se eu conseguir trocar o pronome oblíquo, sempre átono, tá? Por ao menino, vai ser um objeto indireto e, em alguns casos, também pode ser o complemento nominal, tá? Mas olha só, encontrei-o quando saí de casa. Você percebe que você pode trocar esse o aqui por o menino. Vamos ver? Encontrei o menino quando saí de casa. Não deu bom? Não deu a mesma coisa? Encontrei o menino quando saí de casa. Ai, professor, mas eu não sei se é o menino mesmo. É só para você ter noção se aquilo ali é o objeto direto. Encontrou quem? Lembra da pergunta? O menino. Opa, objeto direto. Pronome oblíquo átono, o, funciona também como objeto direto. Aí ele ali. Pronomes oblíquos átonos que podem atuar como objeto direto são me-te-se, o, a, nos, vos, os, as. Sempre, na maioria dos casos, a gente encontra o a ou os, as flexionados, tá bom? Os únicos que não podem ser, já vou falar. Encontrei ele quando saí de casa, é assim que a gente fala. Encontrei quem? Ele. Esse ele pode estar aqui? Construção, construção inadequada. Por quê? O que está de errado ali? Os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, eles não podem desempenhar papel de complemento verbal, tá bom? Eles só podem desempenhar papel de sujeito, de agente na minha construção oracional. Então, ó, eu encontrei, ele encontrou, ela encontrou, beleza. Agora, fazendo papel de objeto direto, construção inadequada. Isso cai em prova, beleza? Somente lê e leis não exercerão a função de objeto direto. Lê e leis exercerão função de objeto indireto, tá bom? Na maioria dos casos. Então, bateu o olho, viu um pronome oblíquo átono, o, viu um pronome oblíquo átono, se, a, nos, vos, fica de olho que pode ser um objeto direto. Qual é o bizu? Troca o pronome oblíquo por o menino, vê se vai dar certo, faz aquela pergunta. Quem? O quê? Verbo mais quem, o quê? Que você vai descobrir esse objeto direto. Isso é matéria de prova demais. Você, se está ouvindo essa parte da aula, já falou assim, pô, isso eu tô tranquilo, parabéns. Se você chegou no ponto da aula e falou assim, caraca, eu nunca ouvi falar sobre isso, você está com um problema sério aí nas aulas de língua portuguesa. Tenho certeza. Não está assistindo as videoaulas, nem assistindo as lives. Fica de olho, falou? Vamos que vamos! Mas eu sei que você não tá nesse grupo, não. Eu sei que tu é sinistro! Beleza, gente? Então, esse momento no vídeo você vai tocar a tua música da Monja Coen. Da Coen, não sei como é que fala. Bebe uma água. Bebe uma água. Fica tranquilo. Vou até apagar o quadro para deixar ele bem branquinho, bonitinho, que nós vamos entrar numa parte boa. Ai, ai, olha só, gente. Tudo pode piorar, né?
Tudo pode ser. Nós somos invencíveis. Ai, Xuxa. Você assistia a Xuxa e achava que a vida era um lua de cristal. Vamos lá? Com calma. Ai, ai, objeto direto preposicionado. Pra quê, gente? Pra quê? Mas é uma coisa linda. Vamos observar? É legal. Você é um cientista da língua. A língua portuguesa é isso, galera. Bateu uma questão de sintaxe. Imagina você com um jaleco examinando cada parte ali, como se fosse um corpo humano. Desfragmentando, olhando o sujeito, olhando o verbo, olhando o predicado, olhando ali os complementos. Tem que ser assim. Falou? Nada, não é matemática, né? É assim sempre. Não é. Não é. Vamos lá. Objeto direto preposicionado. Por que isso aqui é dúvida, gente? Qual é o complemento verbal que é preposicionado? Deixa eu tampar essa espinha aqui. Vou fazer a pergunta aqui. Olha só isso aqui, gente. Qual é o objeto... Objeto não. Qual é o complemento verbal que vem sempre preposicionado? O objeto indireto. E qual é aquele que vem sempre sem preposição? O objeto direto. Para quê que o objeto direto vai vir preposicionado? Isso pode te causar dúvida, mas preste atenção, meu irmão. Vamos lá. Antes de tudo, eu tenho uma explicação aqui do professor Hernani Terra, tá bom? Hernani Terra sempre muito didático, muito preocupado em colocar as coisas pra gente, tá? Deixar bem bonitinho assim, bem o conteúdo bem fechadinho. Ele é referência de algumas provas da ESA, ele tá lá presente. E eu gosto muito dele, ele é mais completo, ele é mais preocupado, assim, parece com o leitor, né? O Segal é maravilhoso, mas ele acha que a gente já sabe tudo. Ele parece que é de um ponto de partida que você já sabe, toma mais isso. Para o aluno nem sempre é bom, para o professor é excelente. Eu amo todos, tá? Não tenho preferência não. Como vimos, vamos ler isso devagar. Como vimos, o objeto direto é o termo da oração que complementa o significado de um verbo transitivo direto. Ok, o verbo lá no predicado não tem sentido completo. Ele vai precisar de um complemento para trazer sentido a toda essa construção frasal, oracional, perdão. Sem ser introduzido por uma preposição obrigatória. Essa palavra obrigatória que é a chave do negócio. A preposição não é obrigatória, mas ela pode aparecer. Falou? Olha, a sua presença não é obrigatória, mas tu quis ir. Show, não tem problema, tá bom? Casos há, no entanto, que o objeto pode vir introduzido por uma preposição, que evidentemente não será, olha a palavra de novo, obrigatória. Essa preposição não é obrigatória. Isto é, não será exigida pelo verbo. Aquela preposição que está ali no objeto direto preposicionado não tem nada a ver com o verbo. Não foi o verbo quem pediu, não foi o verbo que pediu aquela preposição ali. O verbo não tem nada a ver com a história. É como se o objeto direto estivesse fazendo uma confusão e o verbo fala assim, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Lavo minhas mãos. O objeto direto preposicionado não tem nada a ver com o verbo está assim, ó. Não tem nada a ver. Falou? Nesses casos, então por que essa praga tá ali? Por que essa cachaça tá ali? Por que essa desgramada tá ali? Nesses casos, a preposição se justifica por questões estilísticas ou para evitar a ambiguidade. Falou? O que é ambiguidade? Vamos ver já já. O importante é estar atento à transitividade verbal. Mesmo, gente, mesmo que você tá olhando aquela preposição ali, você tem que ficar de olho. Será que essa preposição ela está ali por conta do verbo? Foi o verbo que pediu? Ou aquela preposição ali está ali por uma questão estilística ou para resolver a ambiguidade? Falou? O verbo, se ele for transitivo direto e tiver uma preposição, aquela preposição não tem a ver com o verbo, mas aquilo ali vai estar certo? Vai estar certo. Vamos olhar caso a caso, tá bom? O importante é estar atento à transitividade verbal. Isso sempre, olho no verbo, olho no verbo. Observe que o objeto direto, mesmo preposicionado, complementa sempre um sentido de um verbo transitivo direto. Pelo amor de Deus, não esqueça isso. Está preposicionado, mas o verbo é transitivo direto ou é transitivo indireto? O perfeito seria que fosse só, não acontecesse isso. Mas tem preposição em 100% dos casos. Quer dizer que o verbo é transitivo indireto? Calma! Não é isso. A gente precisa primeiro olhar para o verbo. Aquele verbo é transitivo direto? Aquele verbo é transitivo indireto? Aquela preposição está ali por conta do verbo? Aquela preposição está ali por conta do quê? Show? Eu trouxe para vocês bem mastigado, galera, bem mastigado, caso a caso, tá bom? Eu procurei
tanto no Hernani Terra, procurei no Segala, procurei também na professora Marcia Angélica, que é uma professora que eu gosto muito lá da USP, ela é pós-doutora em gramática normativa, para tentar explicar para vocês todos os casos de objeto direto preposicionado. Vamos lá? Vamos com calma? Então vamos. Ah, tem mais aqui. Isso aqui é o Segala explicando. Embora o verbo transitivo direto não exija a preposição para ligar-se ao seu complemento, muitas vezes o tipo de palavra, olha isso aqui, o tipo de palavra ou a mensagem que exerce a função sintática de objeto direto necessita. Necessita por que razões? Pode resumir-se em 3 razões ou finalidades do emprego do objeto direto preposicionado. Quais são esses 3 tipos de emprego? Clareza da frase, quais são as razões, as finalidades para eu ter um caso tão específico, tão assim diferente dentro da língua. Clareza da frase, harmonia da frase, ênfase ou força de expressão, tá bom? Clareza da frase, principalmente para a gente desconstruir qualquer ambiguidade. É muito interessante isso, não é difícil, tá bom? Eu só quero que você preste atenção aqui comigo que vai dar bom. Vamos lá. Casos de objeto direto preposicionado. Agora eu quero conversar com vocês sobre os casos. Já expliquei por quê, já expliquei por que isso acontece, quais são as finalidades, e agora eu quero te mostrar os casos. Vamos ver mesmo. As palavras Deus, Cristo e Jesus. Só lembrar da igreja. Deus, Cristo e Jesus. Pode vir preposicionadas. Essas palavras pedem a preposição. Alguns casos a gente tem motivo, outros nem tanto. Mas o verbo vai continuar sendo transitivo direto. Olha só. Os cristãos louvam a Jesus. Quem louva, louva alguma coisa. Louvei sua participação no projeto. Louvei sua colaboração, louvei seu vestido, elogiei, pode ser louvar, sabe o que significa louvar? É atribuir gratidão, alguma coisa assim parecida. Gente, o que você precisa pensar? O verbo louvar é transitivo direto, tá bom? O que essa preposição está fazendo aqui? O nome Jesus que tem a ver com a história. É o nome de Jesus, olha que coisa bonita. Louvar não tem nada a ver. Tá na dúvida? Vamos botar outra coisa aqui. Os cristãos louvam o pastor. Os cristãos louvam sua blusa. Os cristãos... Vai trocando que vai dar bom. Falou? Outro caso. A palavra ambos. A palavra ambos pede preposição. Não tem nada a ver com verbo. A palavra que pede preposição. Então, olha só. Não reconheci a ambos. O verbo reconhecer é um verbo transitivo direto. Não reconheci sua vida. Não reconheci você. Vamos trocar aqui o complemento. Não reconheci seu computador. Não reconheci você. É o exemplo mais fácil. Não reconheci você, olha só. Não reconheci você. Olha só, você trocou o complemento, tá bom? Você percebeu que o verbo reconhecer é um verbo transitivo, Aí você viu que o objeto, o complemento verbal, apareceu sem preposição. Eu não tenho preposição aqui, ó. É zero a preposição. Então o verbo é transitivo direto e aqui é um objeto direto. Opa, o verbo reconhecer é transitivo direto. Por que a palavra ambos ele está com preposição? O verbo não tem a ver com a história. O verbo reconhecer está assim, ó, não tem nada a ver com a história. Quem tem a ver com a história é a palavra ambos que pede essa preposição aqui antes. Beleza? Não tem nada a ver com o verbo. Caiu na prova. Tá bom, professor, mas caiu na prova. O que você vai fazer? Você vai pegar o verbo, você vai botar outro complemento e você vai ver se precisou. O que eu fiz aqui, ó? Peguei, não reconheci, peguei a mesma estrutura, mas não coloquei o mesmo objeto. Eu coloquei outro objeto, você. Não reconheci você, não reconheci a ambos. Esse aqui, nessa construção, pediu preposição? Não. Então é por quê? Porque é um objeto direto preposicionado à palavra ambos, que é a responsável por essa preposição. Não tem nada a ver com o verbo. Show? Outro, pronome relativo com antecedente expresso. Pronome relativo quem com antecedente expresso. Vamos lá. Isso aqui é importante dizer. Quero reconhecer o mestre a quem tanto admiro. Deixa eu apagar o quadro.
A gente sabe que os pronomes relativos, pronome relativo é outro clássico em prova, a gente sabe o seguinte, o pronome relativo, ele sempre é um conector que retoma algo já dito, tá bom? E introduz uma oração subordinada adjetiva, que poderá ser explicativa ou restritiva, tudo bem? A gente sabe que quando o verbo ou o nome posterior ao pronome relativo pedir preposição, a preposição deve aparecer antes do pronome relativo. Lembram disso? Isso aí a gente sempre martela muito com o aluno. Isso tudo que eu falei do pronome relativo. Só que eu tenho uma peculiaridade, uma diferença com o pronome relativo quem. Mesmo que o segundo verbo ou nome, o verbo ou nome posterior, não pedir preposição, a palavra quem, o pronome relativo quem, precisa dessa preposição. Eu estava falando com a turma de oficiais sobre isso semana retrasada, turma de sargento, eu falei esta semana. O que eu falei? Que o pronome relativo quem precisa da preposição a, mesmo que o verbo não peça. Beleza? O quem e o a são amigos inseparáveis. Pronto, você precisa saber disso. O pronome relativo quem pode aparecer com preposição mesmo que nenhum verbo peça. É por conta da palavra quem, tá bom? A gente viu isso lá em pronomes relativos e a gente está vendo aqui de novo em casos de objeto direto preposicionado. Beleza? Vamos olhar o exemplo? Olha o exemplo. Então deixa eu só exemplificar aqui. Quero conhecer o mestre. Ponto. O mestre quem tanto admiro. Esse quem está retomando o mestre. Esse mestre está com antecedente expresso, ele está expresso na frase. Bonitinho. Quem admira, admira alguma coisa, não precisa dessa preposição. Essa preposição apareceu aqui porque a palavra quem pede. Tá bom? Seguinte. Quero conhecer o mestre a quem tanto admiro. O verbo admirar é um verbo transitivo direto. Admiro isso. A gente sabe que quando o segundo verbo, pede essa oração, ou o verbo da oração subordinada adjetiva pede preposição, a preposição vai aparecer antes do pronome relativo. Admirar não pede preposição. O que essa praga está fazendo aqui? Isso aqui, a preposição, essa querida minha amiga, ela está aqui por conta da palavra quem, não tem nada a ver com o verbo. Beleza? Não tem nada a ver com o verbo, tem a ver com a palavra. Ah, qual é o bizu? Admiro sua casa. Vamos pegar, o que eu falo? Pega o verbo. Vamos, estava escrevendo errado. Admiro sua casa. Vamos botar com sujeito expresso, né? Eu admiro sua casa. Eu peguei o verbo. Admiro, escrito assim, pelo amor de Deus. Ah, com D mudo. Admiro sua casa, ponto. Eu admiro o quê? Ó o verbo, ó o complemento. Eu admiro sua casa. Tem preposição aqui? Não. Esse sua aqui é um pronome, tá? Pronome possessivo, se você tem dúvida. E, professor, eu peguei o verbo admirar, eu vi que esse verbo admirar não pede preposição. Oh, isso mesmo, meu jovem padawan. Então, o que essa preposição está fazendo aqui tem a ver com o nome, não tem a ver com o verbo. Sempre que a preposição não tiver nada a ver com o verbo, é um caso de objeto direto preposicionado. Dentro dessas coisas que nós estamos falando. Beleza? Espero que esteja sendo fácil entender até aqui. Pronomes oblíquos tônicos, já que só ocorrem com preposições. Então, vamos para o quadro também para ficar claro, né? Não adianta me... Eu tenho lá os pronomes oblíquos. Eu posso ter dentro dos pronomes oblíquos os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos. Falou? Deixa eu botar a seta aqui. Todo pronome oblíquo vai funcionar como o quê? Complemento verbal. Falou? Os pronomes oblíquos átonos. O, a, vamos botar o, a, nos, me e a família toda. Os pronomes oblíquos tônicos. Mim, ti e si. A gente sabe que a diferença da utilização deles é o quê? O tônico eu preciso utilizar na minha construção com preposição, tá bom?
Ele enviou o livro para mim. Esse mim sempre tem que funcionar como complemento verbal, mas ele precisa de preposição. Então, quem está exigindo a preposição, quem depende dessa preposição não é o verbo. É porque eu utilizo os tônicos com preposição. O verbo está lá na dele quietinho, não sabe nem o que está acontecendo. Então, convidou a mim, não a ti. Olha aí. Convidei, qual é o bizu? Pega o verbo, coloca outro complemento e vê se vai dar bom. Vamos pegar então Márcio. Quem é Márcio? Não sei. Convidou Juliana. Quem convidou Juliana? Aqui eu tenho o sujeito, que é Márcio, eu tenho o verbo e eu tenho o complemento. Qual é o bizu lá no início da aula que eu dei? Quem ou o que antes do verbo? Quem convidou? Resposta, Márcio. Convidou quem? Juliana. Então isso aqui é o quê? Complemento verbal. Lembra? Quem antes do verbo eu descubro o sujeito. Quem depois do verbo eu descubro o complemento. Quando a oração está assim na ordem direta. Você percebeu que esse verbo pede um complemento, então ele é transitivo. Então isso aqui é um objeto. Você percebeu também que entre o verbo e o complemento não tem preposição. Então ele é um verbo transitivo direto e o objeto é direto. O verbo convidar, então, é transitivo direto. Olho na tela. Mas aqui na tela, convidou a mim. O que essa preposição está fazendo aqui? Tem a ver com verbo? Não. Tem a ver com o quê? Volta para o quadro. O pronome oblíquo tônico precisa aparecer com preposição. Mentice. Tá bom? São esses daqui. Os pronomes oblíquos. Os principais quando a gente utiliza. Então não tem nada a ver com o verbo. Tem a ver com o nome. Beleza? Se você sacou lá no início as aulas sobre pronome oblíquo átono e tônico, a utilização aqui fica mais fácil de compreender. Show de bola? Se não dá também, nem sei como você vai me falar. Pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos ou de tratamento também vai ver. Elogiar, observar e admirar. Olha esses verbos aí. Todos esses camaradas aí, meus amigos, verbos, eles são transitivos direto. Qual é o bizu para você descobrir? Você vai usar o mesmo verbo com outros complementos. Elogiei seu carro. Achei ele muito bonito, elogiei seu carro. Observamos sua nota. Admiro suas vestimentas. Olha aí, tudo eu estou construindo verbo com um complemento. Falou? Vou pro quadro, vou. Vale a pena aí. Vale a pena sempre não vem. Observar, vamos pegar observar. Observamos, está ali no plural, né? Observamos seu desempenho no ano letivo. Observamos seu complemento. Vou botar o sujeito expresso, peraí. Mudou muita coisa, né? Nós observamos seu desempenho no ano letivo. Desculpa a letra, estou tentando escrever rápido. Nós observamos o seu desempenho no ano letivo. Quem ou o que antes do verbo, a gente descobre o quê? Quem é o sujeito? Quem observou? Nós. Então, nós é o sujeito. Quem ou o que, né? Deixa eu botar o que aqui. Essas são as duas perguntas. Agora, quem ou o que depois do verbo, aqui está o verbo, ó. Quem ou o que depois do verbo, eu descubro o complemento. Observou o quê? O que a gente observou? O seu desempenho. No ano letivo é outro termo que a gente vê depois. Observou o quê? Seu desempenho. Opa! Se eu pergunto o que ou quem depois do verbo, a resposta vai ser o meu complemento. A gente sabe que o complemento é o nome de objeto. Quem observa, verbo transitivo. Se tem complemento, o verbo é transitivo, tá bom? Observamos seu desempenho. Eu tenho preposição aqui, preposição zero. Objeto direto, verbo transitivo direto. Ah, então eu sei, professor, porque eu troquei o objeto, é isso que você vai fazer na prova. Eu sei que o verbo observar é transitivo direto. O que essa praga dessa preposição está fazendo aqui? O pronome indefinido pede. O pronome demonstrativo pede. O pronome de tratamento pede. É por conta do pronome, o verbo está assim, ó. Tem nada a ver com a história.
Tá pegando ou não tá pegando, Bizu? Vai trocando. Vai trocando. Lembra que tu é um cientista, tá? Não vai perder essa questão na prova de bobeira. Tô indo bem devagar em caso a caso para você entender. Olha aí. Todos esses aí são os objetos diretos. Admiro quem ou quem? Admiro a Vossa Senhoria. A resposta à pergunta quem ou que depois do verbo eu descubro o complemento verbal. Outro caso, substantivos próprios ou que indicam pessoas. Vamos lá. Amava a Pedro sem restrições. Tadinha, né? O que você fala? Quem ama, ama alguém. Amo Gustavo, obrigado. Amo estudar. Amo fazer cocô. É bom, né? Quando tá apertado, tu vai, gente. Já dizia Dercy Gonçalves, né? Quem ama, ama alguma coisa, sem preposição, mas você achou na sua prova, ama a Pedro, e perguntou, essa construção está correta? Você vai dizer que sim. Vai estar correta. Ah, não, vai estar correta porque não pode. Preste atenção. Amava a Pedro sem restrições. Nomes próprios ou que indicam pessoas, eles podem vir preposicionados, mas o verbo não tem nada a ver com isso. Beleza? Construções comparativas com verbo implícito. Isso aí é mais difícil, mas é bem interessante pensar. Idolatrava-o como um Deus, como a um Deus. Seria o certo? Idolatrava como idolatraria a um Deus. Só que o verbo da segunda oração, isso acontece muito nas orações subordinadas comparativas, a gente sempre oculta o segundo verbo. Tá bom? Quando a gente estiver também estudando as orações subordinadas adverbiais, isso também fica um pouco mais fácil. Beleza? Eu quero chegar aqui a objeto direto composto por pronome oblíquo átono e de substantivo. Esse caso aqui eu vou falar depois mais específico. Mas vou falar logo aqui, né? Objeto direto composto por um pronome oblíquo átono, vamos pular essa H que eu tenho exemplos melhores. Isso aqui é um pleonasmo. Para realçar a mensagem, cumprir a promessa. Aqui essa parte daqui antes da barra, cumprir a promessa. Quem cumpre, cumprir a promessa. Aqui está transitivo direto, esse A aqui não é uma preposição, é um artigo. Mas as pessoas falam cumprir com a promessa. Quem cumpre, cumpre alguma coisa. O que esse com está fazendo aqui? Objeto direto preposicionado. Tá bom? Porque eu quero realçar o que eu cumpri com a promessa mesmo. Eu cumpri com a promessa, quer realçar. Olha lá a diferença. Aqui, transitivo direto, objeto direto, sem preposição, sem nada, bonitinho. E aqui um objeto direto preposicionado. Usar a violência e usar da violência. Aqui eu tenho usar bonitinho, usar a violência, usar o martelo, usar a caneta, verbo transitivo direto. Usar da violência. Encaixei esse da aqui, essa preposição de mais a, contraiu, ficou da, porque eu quero realçar a mensagem, tá bom? Tomar a palavra, tomar da palavra. A mesma coisa, quem toma, toma alguma coisa. Verbo transitivo direto. Esse a é artigo nesse caso. Tomar a palavra, tomar o conhecimento, tomar um gole d'água. Tomar da palavra. Quero realçar, quero falar que eu tomei da palavra. Então, eu utilizo aqui para realçar a mensagem. Eu posso utilizar também. Vamos lá. Para indicar parte de um todo, comeremos desta torta. Quem come, come alguma coisa. Comi o bolinho, comi a coxinha, comi o brigadeiro. Verbo transitivo direto. Por que eu utilizei desta torta? Esse pronome... Peraí, comeremos desta torta. Pronome... Não, tá errado aqui. Desta pode ser pronome oblíquo, pronome demonstrativo, né? Desta, comeremos desta torta. Pois é. Ou não, tá certo. Comeremos desta torta, a preposição aí entrando para indicar a parte de um todo. Para desfazer a ambiguidade, aqui que eu queria chegar. É porque isso que é mais importante. Então, todos esses casos aí, professor, são importantes para a prova? De até o J? Não. Você precisa se conhecer, tá bom? É importante sim, você não estaria falando, né? Então é bom você conhecer. Agora, para desfazer a ambiguidade, olha só. Sujeito coloca-se depois do verbo. A pessoa quis construir uma frase, uma oração, e ela coloca, a gente sabe que o normal seria sujeito, verbo, complemento. Mas aí a pessoa passa o sujeito para depois do verbo dessa forma. No primeiro tempo, venci o Palmeiras do Santos. Então esquece no primeiro tempo, que é um adjunto adverbial, pensa nisso aqui.
Vencia o Palmeiras o Santos. A pessoa quis colocar o sujeito, propositalmente ou não, para depois do verbo. Aí eu te pergunto, quem aqui é o sujeito, quem é o complemento? Santos é sujeito e Palmeiras é complemento? Palmeiras é complemento, Santos é sujeito? Ambíguo, eu posso ter duas interpretações aí. Isso que é uma ambiguidade, não tenho clareza na interpretação. O que a gente faz? No primeiro tempo vencia o Palmeiras ao Santos. Eu coloquei quem vence alguma coisa. Venci a vontade de comer doce. Venci a obesidade. Venci meu adversário. Vencer é um verbo transitivo direto. Só que aqui, antes, eu não sabia quem venceu quem. Alguém tem que vencer sobre alguém. Um sujeito vai exercer essa função com o alvo do processo, que é o objeto direto. Agora, quem? Não sei. Aí a pessoa coloca o quê? Uma preposição no objeto para mostrar quem é o objeto, quem é o sujeito. Agora eu sei que o Palmeiras venceu ao Santos. Esse ao aqui, quem vence ao alguém? Claro que não. A alguém ou não precisa de preposição. Essa preposição eu coloquei aqui para desfazer a ambiguidade. Olha outros casos. Convence, enfim, ao pai o filho amado. Lembra aquela questão? Quem ou que antes do verbo, quem ou que depois do verbo, aqui não funciona. Por que aqui não funciona? Porque eu não tenho a minha oração na forma direta. Vamos passar ela para a forma direta? Convence, enfim, ao pai o filho amado. Ainda tá com esse enfim aqui, essa adjunta adverbial. Vamos colocar na ordem direta. O filho amado... Tá horrível, vou fazer uma letra bonita. O filho amado convence ao pai, que tá aí, né? Enfim. Esse enfim eu posso colocar em onde for. Agora sim eu tenho uma frase na ordem direta. Eu posso fazer quem ou o que. O verbo tá aqui, né? Deixa eu fazer circulado. Quem ou o que. Posso usar o quem ou o que antes do verbo e depois do verbo. Quem convence? O filho amado. Sujeito. Convence quem? Ao pai. Objeto direto. Quem convence, convence alguma coisa. Convenci meu marido, convenci minha esposa, convenci meus filhos. O verbo convencer, ele é um verbo transitivo direto. Não precisa de preposição. Por que eu coloquei a preposição aqui? Aqui nem precisava, tá? Porque está na ordem direta. Convence o pai. Não precisava, nesse caso. Mas olha para a televisão. Convence, enfim, ao pai e o filho amado. Está na mesma ordem que aqui? Não. Aqui eu tenho verbo, adjunto adverbial, objeto direto e sujeito. Falou? Olha só a diferença de estrutura. Ó. Naquela ali eu tenho verbo, mais objeto, adjunto, adverbial. Deixa eu botar a DJ. Mais adjunto adverbial, mais objeto direto, mais sujeito. Minha frase está ali. Está assim ali na televisão. Aí o que a gente faz na questão para ficar fácil? A gente coloca na ordem direta. Qual a ordem direta? Sujeito, mais verbo, mais objeto direto, mais adjunto adverbial. Falou? Se eu estiver utilizando essa segunda, igual está aqui no quadro, fica fácil. Só que a questão colocou assim, ó. Verbo, adjunto adverbial, objeto direto, sujeito. E aí eu tenho essa ambiguidade. Se eu tirar aqui, ó, esse A fica, convence, enfim, o pai e o filho. Quem convenceu quem? O filho convenceu o pai convenceu o filho? Eu preciso retirar essa ambiguidade, eu coloco uma preposição, transformo esse objeto direto em um objeto direto preposicionado e acabo com essa ambiguidade. Aí sim eu tenho sentido ter um objeto direto preposicionado. Tá vendo a importância dele? Aqui em casos de ambiguidade, eu estava mostrando para vocês só casos de estilísticas até, ou da necessidade da palavra. Agora eu estou mostrando casos de ambiguidade. Prova gosta disso. Falou? Outro caso. A inimigo não se poupa.
Esse inimigo aqui, qual é a função desse inimigo? Objeto direto. Não se poupa alguma coisa. Não se poupa o inimigo. Não se poupa o inimigo. Tá bom? Esse A não é preposição. Esse A é esse A não é um artigo. Esse A é uma preposição. Outro caso. João feriu José. A João feriu José. Se eu não tivesse aquele A, João feriu José. A gente teria o quê? A certeza de que João é o sujeito, feriu e José, com um acento aqui que eu não botei, seria o objeto. Mas a pessoa não quer. A pessoa coloca, a João feriu José. Quem é o sujeito? José. José feriu João. Falou? Olha só. Aqui não seria nem tanto um caso tão ambíguo. Mas quando eu coloco aqui, ó, essa preposição muda completamente a nossa interpretação. É caso de ambiguidade, sim. João feriu José. Você está crente que foi João que feriu. Mas aí eu boto a preposição. Acabo com essa ambiguidade. É claro que não é uma ambiguidade tão... se eu não tivesse a preposição aqui, eu não teria caso de ambiguidade como eu teria aqui ou naquele caso do Palmeiras. Mas muda totalmente a interpretação. Falou? Caso também é bem difícil de acontecer. Mas acontece, está correto. Vamos lá. Agora o objeto direto pleonástico para a gente terminar, muito fácil. Enquanto isso, você vai respirando aí. Gente, objeto direto preposicionado é até difícil achar questões. Não é impossível, não estou falando que não tem, não é isso. Mas em provas militares aparece casos de ambiguidade, tá bom? Ou aquele primeiro caso lá com as palavras Deus, Jesus e Cristo. Tá bom? Para finalizar, objeto direto pleonástico. O que é um pleonasmo? Será que eu coloquei ali? De uma forma dos gramáticos? Perdão. O que é um pleonasmo, gente? Tem gente que fala aí, pleonasmo é erro, pleonasmo não é certo ou errado. Pleonasmo é um pleonasmo. O que é um pleonasmo? É quando eu utilizo de duas palavras com o mesmo campo semântico para dizer uma ideia só, para transmitir uma ideia só. Então eu tenho um excesso de palavras com a mesma ideia. Ou quando eu quero reforçar a função sintática de alguma coisa, tá? Olha só, casos de objeto direto pleonástico. Quando queremos dar destaque, aqui a gente está focando no pleonasmo dentro da sintaxe, tá bom? Não, a gente não está falando do pleonasmo da semântica. A ideia é parecida aqui. Quando queremos dar destaque ou ênfase à ideia contida no objeto direto, colocamos-lo no início da frase e depois repetimos ou reforçamos por meio de um pronome oblíquo. A esse objeto repetido sobre forma pronominal chama-se pleonástico, enfático ou redundante. Então a minha missão aqui, eu não estou fazendo esse objeto direto pleonástico porque me falta conhecimento. É porque eu tenho um objetivo de tornar essa ideia, dar um destaque, uma ênfase para essa ideia. Vamos ver o caso? Então, lembra lá no início que eu falei que o pronome oblíquo átono, ele funciona como objeto direto? Então, nesse caso de pleonasmo, nós vamos utilizar o substantivo e um pronome oblíquo, ou o contrário. Vamos lá. Exemplos. O dinheiro, Jaime o trazia escondido nas mangas da camisa. Vamos botar na ordem direta. Jaime trazia o dinheiro escondido nas mangas da camisa. O que a gente fez? Objeto direto, o objeto direto trazia. Lembra que esse o, ele funciona como objeto direto? A gente troca por o menino, mas no caso aqui a gente troca, aquele o está fazendo o papel de quê? De dinheiro. Se eu trocar o o por dinheiro, fica o dinheiro, Jaime, o dinheiro trazia escondido nas mangas da camisa. Então, olha só, se eu tiro esse primeiro aqui, Jaime, o dinheiro trazia. Olha que bonito, perfeito. O dinheiro, Jaime trazia o dinheiro. Para eu evitar essa repetição com palavras, que aí ficaria horroroso, eu troco o dinheiro, pelo pronome oblíquo átono, que exerce função de objeto direto. Qual é? O. O dinheiro, Jaime o trazia. Trazia o quê? O dinheiro. Então, eu tenho aqui o objeto direto. Eu tenho aqui objeto direto.
Porque quem traz alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Ué, mas o verbo tem dois complementos e o complemento é a mesma coisa? Por quê? Porque eu quero dar ênfase. Eu quero dar ênfase a esse dinheiro, né? É bom, né? Dar ênfase ao dinheiro, quem está te devendo. Então é um recurso estilístico da língua. É errado? Não. Qual é o nome disso? Objeto direto pleonástico. Tem mais exemplos. Jaime, aqui eu coloquei, né, as chaves aqui para mostrar o dinheiro e o é pronome oblíquo. Bom, pronome oblíquo. É objeto direto. O dinheiro aqui, esse o é um artigo, tá trabalhando aqui para o substantivo. Fica ligado para não confundir. Beleza, galera? E esse o aqui vai ser mais fácil para você, que você já está careca de saber que o pronome oblíquo átono o funciona como complemento verbal, sempre falando de objeto direto, aí você vai observar a frase, vai ver que tem dois objetos diretos e você vai perceber que é uma ênfase, uma redundância, é até desnecessário. Mas, para a pessoa que está falando, não é desnecessário não, porque quem está sentindo falta do dinheiro sabe o que é emprestar dinheiro e não receber. O bem, muitos o louvam, mas poucos o seguem. De novo, o bem, muitos louvam o bem. Beleza? O bem aqui de ser o bem, de gostar de ser bom, tá bom? O bem, muitos louvam o bem, muitos louvam, quem louva, louva alguma coisa, verbo transitivo direto. Louvam o bem, muitos o louvam. Tenho aqui de novo o bem e o funcionando como objeto direto. Preciso disso? Não. Seus cavalos, elas o montava em pelo. Quem monta, monta alguma coisa, montou o cavalo. Eu tenho aqui seus cavalos, ó, objeto direto, esses seus aqui é na morfologia, um pronome demonstrativo, cavalo, substantivo. Montava verbo, ela os montava. Montava quem? Seus cavalos. Tá vendo? Um verbo, dois objetos. Porém, esses objetos, eles não são desnecessários. É um caso, desnecessário a gente sabe que é, né? Mas é um caso de objeto direto pleonástico. Tá bom? De mais a mais, frutas os passarinhos conseguem-nas pelo seu próprio esforço. Então tem consegue o quê? Os passarinhos conseguem frutas. Consegue-nas. Coloquei um objeto direto aqui e um objeto direto aqui. O nas. Falou? A gente sabe que utiliza... só uma observação que você já deve saber. A gente utiliza nas quando o verbo termina em M e N, ou qualquer nasal, a gente troca o as por nas. É uma questão de fonologia dentro do pronome oblíquo, tá bom? Antes de voltar até a próxima, gente, olha só. Deixa eu ver um exemplo aqui. Ela montava aquele exemplo ali. Só para falar algo para vocês, que é importante, que eu lembrei agora. Seguinte. Vou pegar o exemplo ali. Me dá aí um minutinho só. Ela montava seus cavalos em pelo. Seguinte, gente. Vamos fazer uma análise, uma análise, pelo amor de Deus, uma análise sintática aqui. A gente sabe aquelas perguntinhas, né? Quem, o que, e a gente utiliza antes do verbo e depois do verbo, para achar o sujeito, para achar o complemento. Qual é o verbo? Montava. Olha aqui. O início de tudo da minha análise começa nele. Quem montava? Perguntei primeiro, depois o verbo, né? Quem montava? Ela. Então aqui eu tenho o sujeito. Vamos analisar esse verbo. Quem monta, monta alguma coisa. Não é verdade? Verbo transitivo. Já sei. Montou quem ou montou o quê? Verbo mais a pergunta. Montou o quê? Seus cavalos. Então, isso tudo é o quê? Se o verbo precisa de complemento, o complemento está vindo sem preposição, ele é um verbo transitivo direto, e isso tudo aqui é o meu objeto direto. Beleza, isso aqui que eu quero falar com vocês. A prova, ela pode sublinhar o objeto direto inteiro, ou ela pode, dentro do objeto direto, observa que dentro os seus cavalos, se fosse assim, ó, vou botar até maior. Os seus cavalos. Montava os seus cavalos. E aí a prova circulou não.
marcou tudo, os seus cavalos, e pede para você analisar, vai ser objeto direto. Agora, a prova não marcou tudo, preste atenção. A prova só sublinhou os seus. Deixa eu botar de vermelho. E te pergunta a análise sintática desses seus. Aí você fala assim, ah, se está dentro do objeto direto, porque isso tudo é objeto direto, os seus é objeto direto. Não. Tá bom? Olha só, dentro de objeto direto, quando ele tem mais de uma palavra, eu vou ter o núcleo, e o núcleo sempre vai ser um substantivo. Beleza? Verbo mais substantivo é o complemento. Então, olha só, eu tenho um verbo, isso tudo aqui é o meu objeto direto. Aqui dentro, qual é o substantivo? Cavalos. Cavalos é o núcleo. Falou? Sobrou duas palavras, os e seus. Qual é a função sintática desse aqui? A gente sabe que os é um artigo e seus é um pronome. Um pronome demonstrativo. O demonstrativo, seus cavalos. Ela montava seus cavalos. Isso aqui vai ser o quê? Os dois. Adjunto, adnominal. A gente ainda vai falar sobre os adjuntos adnominais. Tá bom? Mas fica de olho. Quando a prova estiver sublinhando apenas os termos, ou se ela estiver sublinhando não, marcando só os termos, ou está marcando tudo. Isso aí cai em prova. Aí a prova só marca esse os, quer saber a função sintática e coloca objeto direto. Vai estar errado, porque esses os aqui ele faz parte do objeto direto. Se eu marcasse tudo, ok. Mas marquei só o os. Ele não é objeto direto. Ele é adjunto adnominal. Só uma adenda, a gente vai voltar a isso também quando estiver falando de adjuntos adnominais. Mas caso você seja um aluno, né, que está revisitando toda a gramática, isso vai fazer sentido para você. Não fez muito sentido, te confundir, guarda essa informação aí no teu bolso, que a gente volta quando estiver falando sobre adjuntos adnominais e também lá dentro de complementos nominais, quando a gente fizer a diferença. Tá bom, gente? Sei que a aula ficou grande, o conteúdo é fácil. Lembra que o que cai mais em prova é objeto direto normalzinho. Mas aí a gente precisa falar dos casos de objeto direto preposicionado e dos casos de objeto direto pleonástico, tá bom? Obrigado porque você ficou até aqui e até a próxima. Valeu!